Nós que aqui permanecemos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Primeira João 1, de 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Deus, pelo grande privilégio que temos de nos reunir na Tua casa nesta noite, podermos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, refletir na Tua palavra. E posto, ó Deus, que é a Tua palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos, o que rogamos ao Senhor é misericórdia. Misericórdia para com Teu servo na transmissão da Tua verdade, misericórdia para com Teu povo na audição da mesa. Para que, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo, todos nós saiamos da Tua presença nesta noite, alimentados e transformados pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, o caráter de uma pessoa, ele está diretamente ligado ao Deus que esta pessoa adora. E quando nós falamos do Deus a que se adora, nós estamos não nos limitando a seres sobrenaturais, mas nós estamos falando daquilo que muitas vezes nós, como seres humanos, fazemos e colocamos nos altares das nossas vidas, ainda que sejam objetos, valores, pessoas. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele está profundamente preocupado com o que está acontecendo com a igreja. Falsos mestres estão já infiltrados no rebanho do Senhor. Os seus ensinos já começam a desviar a igreja que está nascendo dos caminhos corretos. A mensagem dos apóstolos já parece não fazer muito sentido na mente de algumas pessoas. E é por isso que, no início da carta, na sua apresentação, então o apóstolo João ele já faz questão de dizer que o que ele e os apóstolos anunciaram, eles receberam de Cristo, e a verdade que deve ser crida. E depois de fazer essa introdução da sua carta nos versículos de 1 a 4, então o apóstolo João passa a transmitir um resumo da mensagem que eles receberam do próprio Cristo. E ele diz no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. E ele resume toda a mensagem dos apóstolos, todo o ensino do apóstolo, numa frase. E a partir daí ele traz alguns desdobramentos desta frase que ele acaba de pronunciar. E eu queria olhar para esse texto com os irmãos nesta noite e entendermos primeiramente que a mensagem que João e os apóstolos transmitiam, ele não vinha da mente e do coração dos apóstolos,
não era uma invenção daqueles homens, mas era uma mensagem que eles receberam do próprio Cristo. E por isso tinham a obrigação de transmiti-la com fidelidade, porque transmitiam a verdade de Deus. E eu quero olhar para esses versículos de 5 a 10 e refletirmos sobre o que todo crente deve saber. Existem muitas coisas que eu e você precisamos saber. Existem muitas coisas que eu e você podemos saber. Existem muitas coisas que nós vamos aprendendo no transcorrer da nossa vida. Mas esse texto, João nos mostra 3 coisas que são importantes, imprescindíveis, para que nós possamos correr a carreira cristã de maneira adequada. Para que nós possamos entender a ação de Deus na nossa vida, transformando o meu e o seu coração. Para que nós possamos nos relacionar com esse Deus de maneira tal que a ação de Deus em nos buscar e nos tirar das trevas do pecado para a luz do seu amor, ela tenha a resposta e a reação que Deus espera encontrar em nós. E João aqui nesses versículos apresenta 3 coisas que eu e você como cristão, eu e você como crentes, eu e você como filhos de Deus, eu e você como servos do Senhor precisamos saber. E a primeira coisa que João nos ensina e diz que nós, todo crente deve saber, que eu e você precisamos saber, é quem é Deus. Quem é Deus? Você talvez tenha várias percepções ou várias ideias acerca de Deus. Mas João diz que Deus é, na sua essência, luz. E o que é que João está querendo nos dizer quando ele pronuncia essa sentença curta, simples, mas cheia de muitas verdades? Ao dizer que Deus é luz, João nos chama a atenção para vários atributos de Deus, para várias das qualidades de Deus, para qualidades que só o Senhor, o Deus perfeito, o Trino Deus, possui. E João diz então que Deus é luz. Falar então que Deus é luz é preciso nos levar a entender, e eu e você precisamos entender que quando João diz que Deus é luz, ele está querendo dizer, ele está querendo falar do esplendor, da glória que irradia do Senhor. E a glória do Senhor ela é tão intensa e tão clara, e ilumina de tal forma que a palavra de Deus vai dizer que no céu, no Nova Jerusalém, onde haveremos de habitar por toda a eternidade, lá não vai precisar do sol e nem da lua, porque a glória de Deus iluminará aquele lugar. E quando João diz que Deus é luz, ele está dizendo que a glória, a luz que reflete a da manifestação da glória de Deus, ela é capaz de iluminar o coração mais enegrecido. Ela é capaz de apontar o erro mais escondido. Não há nada que não seja revelado diante da luz da glória de Deus. Dizer que Deus é luz significa dizer que não há nada secreto, furtivo, encoberto ao redor dele e que na presença de Deus tudo se revela. Dizer que Deus é luz é falar da pureza, da santidade, é falar do poder, da graça e da glória do Senhor. Dizer que Deus é luz é nos oferecer uma alternativa que possa nos guiar o caminho, possa nos apontar o trajeto, possa nos fazer enxergar as pedras nas quais podemos tropeçar e as armadilhas que o diabo coloca diante de nós. Você e eu precisamos saber que Deus é luz. Mas João não diz que somente Deus é luz. Mas se você for olhar no versículo 9, ele vai dizer que Deus, esse Deus que é luz, ele é também fiel e justo. E é interessante que quando eu penso na fidelidade de Deus, eu sempre sou tentado a conceber uma ideia não totalmente correta acerca da fidelidade de Deus. Porque note que a fidelidade de Deus para conosco
ela se manifesta na ação de Deus em favor das nossas vidas, mas, na essência, Deus antes de ser fiel a mim, a você e ao seu povo e à sua igreja, e a aliança que Ele constituiu conosco, Ele é fiel a Ele mesmo. E porque Deus é fiel a Ele, Ele não pode deixar de ser fiel para conosco. A fidelidade do Senhor é, antes de mais nada, consigo mesmo. A fidelidade do Senhor está e o faz altamente comprometido com a sua santidade, com a sua justiça, com a sua soberania, com a sua glória, com a sua majestade, com o seu poder, com a sua onisciência, com a sua onipresença, com a sua onipotência. Deus é fiel para com Ele, e porque Deus é fiel para consigo mesmo, Ele não pode ser infiel para conosco. E é por isso que mesmo quando nós somos infiéis a Deus, mesmo quando somos desobedientes, mesmo quando fazemos o que não agrada a Deus, mesmo quando somos negligentes em agir e viver de acordo com a vontade de Deus, Deus continua caminhando ao nosso lado e não nos abandona. Porque Deus não é homem para que minta, nem filha do homem para que mude. Ele é fiel, fiel a si mesmo. E porque é fiel a si mesmo, Ele é fiel a nós. Mas Ele também diz, João diz que esse Deus que é luz e que é fiel é que é justo. E aí a justiça de Deus causa muitas vezes um grande conflito no coração da igreja. Porque dizer que Deus é justo é reconhecer que nada do que Deus faz vem carregado com qualquer sombra de injustiça. E isso quer dizer que Deus é justo quando salva pecador e o leva para o céu, e dizer que Deus é justo quando não permite que pecadores sejam salvos e vai para o inferno. Entender a justiça de Deus é entender que o Deus que é totalmente santo odeia o pecado e ama profundamente o pecador. Compreender que Deus não pode lidar com o pecado de outra forma que se não punir com o pecado, com o preço que Ele mesmo determinou para o pecado. E só há um preço do pecado, o salário do pecado é a morte. E quem peca precisa morrer. E por que Deus não nos mata? Porque Ele é justo. E ao invés de nos matar, matou o seu Filho na cruz. E a justiça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo no nosso lugar, Ele pode nos declarar justo, baseado nos méritos do sangue de Cristo. Mas Deus não deixou de ser justo. E o pecado seu e o meu pecado, Ele foi pago por Jesus Cristo, quando deixou-se pregado na cruz. Porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Porque Deus é justo quando salva, e Deus é justo também quando condena. Nós gostamos de falar de um Deus justo quando age em nosso favor, mas nós não gostamos de enxergar a justiça de Deus quando Ele pesa a sua mão. Nós gostamos de ler os primeiros 15 versículos de Deuteronômio 28, de ver da grandeza, das bênçãos do amor de Deus, o Deus que é justo. Mas nós não gostamos de ler os versículos finais porque fala do poder e da manifestação da maldição de Deus, porque Ele é justo. Nós precisamos conhecer o Deus a quem adoramos. Todo crente precisa conhecer a Deus e saber que Ele é luz. E a sua luz irradia sobre todos nós e ilumina as trevas do pecado e nos faz enxergar verdadeiramente como nós somos. E Ele nos vê exatamente como somos. Precisamos entender que Deus é fiel e ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós precisamos entender que Deus é justo e trata o pecado, o seu pecado e o meu pecado com justiça. E a punição que nos caberia, Ele colocou sobre os ombros do seu Filho. E por isso nós podemos ser perdoados. Não é porque Deus não levou em conta o seu pecado, é porque Deus cobrou os seus pecados na pessoa bendita de Cristo. Precisamos saber quem é Deus. Mas João diz outra coisa que todo crente precisa saber nesse texto. João nos mostra também que todo crente precisa saber quem é Deus e precisa também saber o que Deus espera dele. O que é que Deus espera de você e de mim? O que é que esse Deus que é luz, que é justo e que é fiel espera da sua vida e da minha vida?
Que postura Deus espera de nós? E é interessante que o grande problema que João enfrenta na sua carta é a questão da mentira. Como se dissesse, o grande problema do homem é a mentira. E aqui nesse versículo, João também está tratando disso. Em sua carta ele traz 4 advertências contra os falsos mestres, chamando-os de mentirosos. Então, se você olhar na sua Bíblia, aí no versículo 6 do texto que lemos, então João diz: se dissermos que mantemos comunhão com eles e andamos nas trevas, mentimos. Se no capítulo 2, versículo 4, ele diz: aquele que diz conhecer a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. No capítulo 2, versículo 22, ele diz: aquele que nega que Jesus é o Cristo, é um mentiroso. No capítulo 4, versículo de número 20, ele diz: aquele que diz que ama a Deus e ao mesmo tempo aborrece o seu irmão, é um mentiroso. João deixa claro que o grande problema do homem é a mentira. E esse é um problema do homem porque a mentira não procede de Deus, a mentira procede do diabo, que é o pai da mentira. E João diz que o que Deus espera de nós é que nós vivamos na luz e não nas trevas da mentira. Se vivermos na luz, estaremos lutando contra o pecado, combatendo as trevas, vivendo na verdade, fugindo da mentira, e não estaremos sujeitos às 3 formas de tentações apontadas por João no versículo 6, de 8 a 10, relacionadas à mentira. E as 3 tentações que eu e você estamos sujeitos. João expressa aí de uma maneira muito clara. A primeira tentação é a tentação de enganar os outros. Olha o que diz o versículo de número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Muitos de nós desejamos ser vistos da melhor maneira pelas pessoas. Desejamos ser tidos como pessoas espirituais, crentes consagrados, servos dedicados. Mentimos muitas vezes sobre a nossa vida, encobrimos muitas vezes os nossos pecados, nos esforçamos para não sermos descobertos em faltas, buscamos de todas as formas causar uma boa impressão. Nos esforçamos para que pense que estamos na luz, embora na realidade estamos totalmente mergulhados nas trevas. Muitas das nossas vidas têm sido vidas de aparência e não de essência. Queremos que as pessoas nos vejam da forma que eles precisam nos ver, mas estamos longe de ser aquilo que as pessoas enxergam em nós. E esta é uma tentação que me persegue e persegue a cada um de nós. A tentação de enganarmos os outros. Porque só Deus e você sabe quem você realmente é. Só Deus e você sabe o que vai no teu coração. Só Ele conhece os seus anseios mais profundos e os seus desejos. E muitas vezes nós nos esforçamos muito para não deixar que as pessoas percebam que os temos. Uma outra tentação que nós estamos sujeitos e que João diz que nós precisamos evitar, primeiramente, é não nos enganarmos, a tentação de enganar aos outros. E no versículo 8 ele diz que essa tentação, nós também temos a tentação de enganarmos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Quando nós andamos de braços dados com o pecado, somos levados a mentir, não apenas para os outros, mas mentir para nós mesmos. Temos a tendência de fugir das responsabilidades por nossos pecados. Tentamos
trazer paz à nossa consciência, dando nomes agradáveis ao pecado. Chamamos o pecado de fraqueza, chamamos o pecado de uma oportunidade inadequada, chamamos o pecado por uma falta de consciência, chamamos o pecado por ignorância, só para não termos a coragem de reconhecer que somos pecadores. E quantos de nós têm aquilo que alguns chamam de pecado de estimação? Sabe o que é o pecado de estimação? É aquela falta que ofende a santidade de Deus e que você comete com tanta frequência que você já nem consegue enxergar mais que é pecado. Quando dissemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. E é fácil encontrar todo tipo de defesa para nos escondermos atrás deles, para não ter que reconhecer o nosso erro e a nossa pecaminosidade. Lembra que Adão fez logo depois de pecar? Deus pergunta para ele: quem te dissesse que estava nu? Comeste da árvore que ordeneis que não comestes? E Adão, ao invés de dizer, Senhor, pequei, comi, pequei contra ti e contra os céus, ele diz, a mulher que tu me desses, essa me deu do fruto e eu comi. Nós temos essa tendência de encontrarmos desculpas e nomes agradáveis para uma coisa horrenda que habita no nosso coração e que se chama pecado. Corremos o risco, quando não andamos na luz, de mentirmos para enganar os outros, de mentirmos para enganar a nós mesmos, e se fosse possível, mentimos também para enganar a Deus. E olha o que diz o versículo de número 10. Se dissermos que não temos pecado, cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Viver nas trevas, então, nos faz mentir para os outros, nos faz mentir para nós mesmos, e mentir até para Deus, e fazer com que a palavra de Deus e aquilo que Deus afirma acerca de mim e de você, não seja tido por verdade. Porque é bem verdade que você pensa que se conhece muito bem. Você pensa que você sabe quem você é exatamente. E você pode ter o mais alto conceito acerca de você mesmo. Mas o que importa nessa vida não é conhecer aquilo que você sabe acerca de você, mas é conhecer o que Deus sabe acerca de você e saber qual é a vontade, qual é a manifestação e qual é a declaração que Deus faz acerca da sua vida. E Deus declara acerca da sua vida e da minha vida que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos, que nós precisamos da graça e da misericórdia dele todo instante. E não reconhecer isso é chamar Deus de mentiroso. E não reconhecer que somos pecadores e tendenciosos a pecar, que a nossa natureza ela ama o pecado, que fazer a vontade de Deus exige de nós sacrifício, mas que naturalmente nós só vamos fazer aquilo que desagrada a Deus, é negar aquilo que Deus diz acerca do que somos. Precisamos entender que nós somos pecadores e Deus declara que nós somos, e não há como mudar essa realidade. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2 do seu livro, ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não podemos nos enganar, nós somos pecadores, por melhor que você se ache, por mais correto que você pense que você é.
por mais moralmente adequado que você seja, você continua sendo pecador e precisa da graça de Deus na sua vida, porque só a graça de Deus pode mudar esta realidade. O que todo crente então precisa saber, primeiramente, quem é Deus. O crente precisa saber o que Deus espera dele, mas o crente também precisa saber, e João nos ensina disso, o que Deus lhe concede. O que é que Deus concede àquele que faz o que Deus espera? João deixa claro que a verdade pregada por ele e pelos apóstolos é que a vontade de Deus é que o cristão viva na luz. E ele apresenta nessa carta as recompensas desta vida na luz. Deus não faz nada e sem esperar algo em troca, e Deus não deixa de nos abençoar por aquilo que fazemos em obediência ao seu nome e à sua vontade. E há 3 coisas aqui que João destaca, que aquele que decide viver na luz e aquele que se esforça para viver na luz desfruta da bênção de uma vida de comunhão. Se, porém, andarmos na luz, versículo 7, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Viver na verdade gera comunhão. Comunhão com Deus e com o povo de Deus. E a comunhão só pode ser plena e verdadeira, onde a verdade, plena e completa, onde a verdade impera. Onde a mentira não pode haver comunhão. Onde a falsidade não pode haver comunhão. Mas onde há verdade e fidelidade, há comunhão. E isso é bênção de Deus. É bênção de Deus nos trazer das trevas para a sua maravilhosa luz e nos fazer conviver no meio do povo que Ele separou para si mesmo. Povo escolhido de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar ao mundo as virtudes daquele que os tirou das trevas e trouxe para a sua luz. E esta comunhão só é possível se vivermos na luz. Nenhuma crença pode ser autenticamente cristã se ela separar o homem do seu relacionamento com Deus e com seus irmãos. Nenhuma igreja que se acha autossuficiente e que não precisa se relacionar com outros irmãos em Cristo, com outras igrejas, pode ser verdadeiramente uma igreja de Cristo, porque o grande mensagem do Evangelho é a mensagem da comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos. A comunhão é a prova da vida na verdade. E nada que destrua a comunhão pode ser verdadeiro. Deus deseja nos conceder a bênção da comunhão com Ele e com os irmãos. Mas Deus também nos deseja de conceder a bênção da purificação pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há muitas pessoas que creem que não têm pecado, que não há o que ser perdoado, nada que precise ser arrependido. Há muitos que se sentem até ofendidos se forem chamados de pecador. O erro dessas pessoas é pensar no pecado como falhas morais, defeitos que são visíveis. Talvez você já tenha falado do amor de Jesus para alguém e essa pessoa dizer, olha, eu estou bem, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não tenho vício, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu trato bem os meus pais, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Então, está tudo certo. Pecado é uma coisa que não existe na minha vida porque eu procuro viver corretamente. Ou talvez você já tenha dito aquela famosa frase, nossa, aquela pessoa é uma pessoa abençoada, é correta demais, só falta ser crente. E se só falta ser crente, falta tudo. E se a vida moral ela é perfeita e não um erro pode ser apontado, ela continua carecendo da glória de Deus. Porque a questão do pecado não é algo somente visível. O maior pecado é aquele que as pessoas não enxergam.
é aquilo que está dentro da nossa mente, é aquilo que vai dentro do nosso coração, é aquele desejo que nós alimentamos e que não deveria fazer parte da nossa vida, é o anseio que temos e que não deveria apertar no nosso coração, é o apego a certas coisas que não poderia existir entre nós, é disso que Deus fala. E é esta promessa de tratar com essas questões e esses erros e essas falhas da nossa personalidade que Deus promete tratar quando nós tomamos a decisão de viver na luz e recebemos de graça a purificação por meio do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar os pensamentos, para nos purificar o sentimento, para mudar as nossas atitudes. Tiago diz que o pecado é como um filho gerado no ventre de uma mulher. Primeiro ele é concebido no coração, gerado na mente, e quando dado à luz através dos nossos atos, gera a morte. Quando a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade, ele está falando que Deus limpa a nossa mente, purifica o nosso coração, para que os nossos atos sejam agradáveis na presença do Senhor. Não se iluda. Pecado não é somente desvio moral. Pecado é a sua incapacidade de viver, pensar e sentir como Deus quer que você viva, pense e sinta. Bênção para quem vive na luz é a purificação de toda a iniquidade. E João também diz uma terceira coisa que é bênção, que eu e você precisamos entender, que é o perdão dos pecados. Ele diz que Deus nos perdoa de todo pecado. E nos perdoa de todo pecado porque Ele não vai levar em conta e vai virar os olhos, vai fechar os olhos para não enxergarmos o pecado. Ele nos perdoa de todo pecado porque na pessoa bendita de Cristo os nossos pecados foram pagos. E já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas isso só é possível pela fé. E a prova de fé é andar na luz. A prova de fé é viver de acordo com a vontade de Deus. A prova de que você já foi perdoado é viver como um salvo. A prova de que as suas iniquidades já foram lavadas é viver como alguém que foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Viver sem pecado é crer que Deus tem algo melhor para nós, ainda que toda a nossa vida precisa ser vivida como uma vida de sacrifício e negação a nós mesmos. O que é que eu e você, como crentes, precisamos saber e nunca nos esquecer? Quem é Deus? E Deus é luz, é fiel e é justo. Nunca podemos nos esquecer o que é que Deus espera de nós. Deus espera que nós vivamos na luz e que não haja nenhum tipo de mentira na nossa vida. Que nós não mintamos aos outros, nem a nós mesmos, e não tentemos mentir para Deus que tudo conhece. Que nós tenhamos a consciência de que se fizermos o que Deus manda e andarmos na luz, então nós seremos abençoados. E a bênção do Senhor se manifestará na nossa vida por meio de uma vida de comunhão plena com Ele e com os irmãos, pela consciência da purificação dos nossos pecados e do perdão de Deus que envolve o nosso ser, que muda a nossa existência e nos garante uma nova eternidade no céu do Senhor. Queridos, busque conhecer mais a Deus. Busque ser mais sincero diante de Deus. E creia que Deus te ama e deseja te perdoar de todo pecado. Que Deus nos abençoe.